Olá a todos que estão mais uma vez comigo no Bíblia Sem Pressa. Nós estamos lendo o livro bíblico de Números. Hoje vamos do capítulo 21 ao 25. Antes, porém, quero deixar um salmo com vocês, um salmo que Deus me deu. E, por incrível que pareça, eu resolvi cantar este salmo porque ele é muito atual. Diante de tudo que estamos vendo, diante de tudo que estamos vivendo, estamos presenciando, né, no planeta, nós vemos que não há ninguém que faça o bem, né? Davi já dizia isso no Salmo 14, depois ele repetiu no Salmo 53. E por isso que eu resolvi trazer este salmo para você. Que Deus possa falar ao teu coração. Disse em seu coração, Deus não há. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém. O que Deus vê do céu, homens imundos que se desviaram. Dos pobres ele é o refúgio, e está na geração dos justos. Ó, se de Sião vier, de Israel a redenção. Quando o Senhor trouxer seu povo lá do cativeiro, quando o Senhor trouxer seu povo lá do cativeiro, Jacó se regozijará, Israel se alegrará. Jacó se regozijará, Israel se alegrará. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém. O tolo disse em seu coração, Deus não há. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém. Deus olha lá dos céus, vê que todos se desviaram, se corromperam igualmente e não clamam por seu nome. O pavor os toma então, mas não há o que temer. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, sim, quando restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará, Jacó exultará.
Este é um salmo tão atual. O título dessa música é Restauração. Deus, ele sempre vai ao nosso socorro, nosso encontro. Ele sempre busca nos restaurar. Mesmo quando o homem não quer, Deus busca restaurar esse homem para a honra e glória do seu nome, não é? Esse é o cântico que Deus mandou trazer para você hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar este tempo, esta aula, este estudo. Eu peço que o Senhor traga toda a revelação necessária para que eu não fale de mim mesma, mas eu fale, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer que eu transmita nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, dependendo do horário que cada um vai assistir. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos, então, para a nossa aula de hoje. Eu quero retomar, né, o estudo. Nós vamos aqui na apresentação dos nossos slides. E nós vamos retomar o capítulo 20 de Números, né? Nós estamos lá no capítulo 20, onde nós encerramos dizendo o seguinte: não basta você começar bem. A sua jornada com Deus, ela precisa terminar bem. Precisa começar e terminar bem, né? Então, foi assim que nós terminamos o capítulo 20 do livro de Números. Entramos no capítulo 21. E qual é o significado deste capítulo? Primeiro, nós vemos que o rei de Arad, né, é derrotado, né, por Israel. E a vitória contra Seom e Og são reis também. Isso nós vemos no começo do capítulo 21, né? Versos de 1 a 3 diz assim: quando o rei cananeu de Arad, então ele era um cananeu, né? Descendente de Cã, que vivia no Neguebe, né? Ele estava ali em Canaã, vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Ormá, né? Um dos reis cananeus soube que Israel estava indo em direção a Canaã. Lançou um ataque surpresa. Levou algumas pessoas, alguns israelitas, alguns judeus em cativeiro, né? E nós lemos nos versos 1 a 3, o primeiro passo para a conquista de Canaã por Israel foi a derrota desse rei, né? Então, o capítulo 21, ele traz as batalhas pela conquista de Canaã, né? Nós lemos aqui já os 3 primeiros versículos, mas se você continuar lendo, você vai ver, né? Como foi essa luta. Diz assim, essa parte que eu salvei para falar agora. As lutas contra os cananeus, contra os moabitas e Bazã, novamente o povo se rebela. Então, teve guerra, né? Então, teve as lutas contra os cananeus, luta contra os moabitas, lutas contra Bazã, né? O povo se rebela de novo. Tudo isso está no capítulo 21. O castigo com as serpentes, a serpente de bronze, o sacrifício na cruz de Cristo, a caminhada dos hebreus. Então, nós vemos tudo isso no capítulo 21. Ele começa, então, com a murmuração de Israel contra o maná, né? Então, tem um grande processo, um grande caminho, o peso da liderança sobre Moisés, tudo isso nós já vimos. Os 70 auxiliares para Moisés, as codornizes e a praga, a rebelião de Arão e Miriam, o castigo, os 12 espias e seu relatório. Novamente, os israelitas querem voltar. Outra vez, Moisés ora pelo povo. Então, lá vai, né? Esse livro de Números tem tudo isso que nós já estudamos. E nós vamos agora para o próximo episódio. Então, veja que nós estamos aqui no número 18.
as vitórias de Israel sobre Edom, sobre Arade, Moabe e Bazã. E aí, como nós lemos, o povo se rebela mais uma vez contra a liderança de Moisés. Olha o que eles disseram. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, olha o verso 5, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Quando nós estamos com fome, não há tempo da gente detestar comidas miseráveis. Que é isso? A comida que vem sobre a mesa é uma graça, é uma bênção. Nós precisamos ser gratos a Deus. E aí o que acontece depois que eles se rebelam desta forma contra Deus, contra Moisés? Serpentes apareceram e morderam, mataram alguns deles. Olha o verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Muitos morreram. A serpente de bronze, que está a partir do verso 7, né? O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós, e Moisés orou pelo povo. Então, veja bem que sempre que o povo pecava, Moisés ia até Deus, né? E Deus dava a solução. O Senhor disse a Moisés, verso 8, faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A serpente de bronze crucificada naquele madeiro, né? Naquele poste de madeiro, era o pecado vencido. Bronze significa sofrimento. Então, todos os meus sofrimentos estão na cruz, né? Onde Deus faz coisas inexplicáveis e estranhas para mostrar ao povo o seu poder. Nós lemos isso do verso 4, nós vamos ler essa história até o verso 9. O povo só reclamava de tudo, e a impaciência nos faz murmurar. Então, nessa figura, nós vemos, é uma figura total da cruz de Jesus. A serpente de bronze, que é o símbolo do sofrimento, quem olhasse para ela seria salvo, seria livre da morte. E é a mesma natureza da serpente presa numa haste, né? Que traz cura para o povo. Ali meu pecado foi preso e Jesus ali me trouxe toda a libertação. Isso nós lemos do verso 7 ao verso 9. O que significa, então, Mary, essa serpente? Significa que Jesus Cristo foi levantado em uma cruz do Calvário. Só olhar para Cristo nos dá vida eterna. Uma serpente de bronze foi levantada no deserto. Só olhar para a serpente de bronze restabelecia a vida. Olha a comparação com Jesus. Então, a serpente no deserto foi levantada e lá na cruz do Calvário, Jesus foi levantado para nos dar vida, vida eterna. E aqui nós vemos a jornada do povo do Egito à terra prometida. Então, nós vemos dos versos 10 a 35 um breve relato sobre a jornada, as peregrinações do Êxodo, de onde saíram, onde pararam, onde desceram, lembrando que Deus tinha programado para eles um caminho de 40 dias. Houve murmuração no deserto, esse caminho foi prorrogado por 40 anos. E sobe, e desce, e entra, e vai, e atravessa, e guerreia, até chegarem em Jericó. Estamos aqui, olha, né? Nas campinas de Moabe, é onde muita coisa está acontecendo no livro de Números. Números 22
vai aparecer alguém na história, quem está acompanhando aí a novela Gênesis, né? Já deve ter visto Balaque, o rei de Moabe. E quando Israel precisava passar por essas terras, né? Por essas nações, as nações ouviam falar o que Deus tinha feito através dos israelitas. E essas nações ficavam com medo, foi acontecendo isso pelo meio do caminho. Olha o que diz o capítulo 22, de 1 a 5. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito sobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Olha isso. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, Balaque, rei dos Moabitas, ele ficou com medo dos israelitas, de tudo aquilo que ele ouviu Deus fazer. E Balaão, um profeta interesseiro, né? Ele recebeu esse comunicado de Balaque. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo judeu, conforme eu li. Deus disse a Balaão que não fosse, nós lemos isso lá no verso 12, capítulo 22, verso 12, diz assim: mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. É assim que falam de você lá no inferno. Todo o capeta, todo o demônio que se atreve a se levantar contra você, ele é advertido. Não vai lá, porque aquele povo é abençoado, é aquele povo que anda na minha presença. Sabe quem é a única pessoa que pode te amaldiçoar? Você mesmo, com pecados, com brechas, com pecados não confessados, com a vida fora do altar. Você mesmo é o único, a única pessoa que pode trazer maldição sobre você. Mas um povo que busca o Senhor, ele é abençoado, como diz o verso 12. Sabe o que aconteceu? Balaão não foi. Segundo o verso 13, diz assim: na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Olha isso. Balaque não desistiu, insistiu, inclusive oferecendo mais dinheiro. Nós lemos isso do verso 15 ao verso 20, né? Por fim, Deus permitiu que Balaão fosse. Vamos ver o que acontece agora. Balaão não podia amaldiçoar quem Deus abençoava, porque Balaão, ele era um comercializador da fé. Ele comercializava a fé, né? Quando você começa a ler o versículo 21, né? Você vai ler a história tão conhecida do anjo do Senhor que apareceu à jumenta de Balaão. Deus usou até a jumenta para falar com Balaão. Não dá tempo da gente ler agora, mas se você pegar este capítulo e for ler, você vai ver que coisas de Deus mesmo, não é? Ele bate na jumenta, a jumenta desvia do anjo do Senhor, né? Que com certeza ali era um anjo poderoso. A jumenta precisa passar por um lugar apertadinho, e por conta disso, Balaão, que estava ansioso por chegar logo, quando a jumenta desviava, ele ficava bravo com a jumenta, chegou a bater na jumenta, e a jumenta fala com Balaão. Olha só, no verso 28. Então, capítulo 22, verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta
E ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Olha, mas não era ele que era o profeta? Por que será que ele não viu o anjo do Senhor ali? Porque ele comercializava a fé, né? Ele fazia tudo por interesse, por dinheiro. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque, né? Aí Deus permitiu que ele fosse, mas quase ele é morto por isso. E aí, os versos 36 a 41 vão falar para nós o encontro de Balaque e Balaão. Balaque, desesperado, pede para Balaão amaldiçoar o povo. E a partir do capítulo 23, nós vamos entender o que é um oráculo, né? Oráculo, naquela época, eles consultavam o oráculo para saber a resposta que deveriam dar. A resposta que uma divindade desse para eles seria a resposta que eles dariam, né? Quando alguém consultava esse oráculo. Dentro da mitologia, essa divindade, ou a pessoa que servia como intermediário entre a divindade e quem a consultava, o lugar onde a divindade era consultada. Então, isso é o oráculo, né? Por isso que Balaão insiste, né, em consultar o oráculo, para saber de Deus, né, qual era a resposta. No primeiro oráculo, Balaão disse a Balaque para construir 7 altares, 7 novilhos e 7 carneiros. Nós lemos isso no capítulo 23, versos de 1 a 12. Deus o impediu de amaldiçoar o povo israelita em todos os 3 oráculos. Nós lemos do verso 13 ao verso 26. Depois você tira um tempo para ler, né? E você vai entender direitinho o que Deus está fazendo aí, tá? Mas foram construídos aí 3 oráculos, né? Deus é poderoso para impedir que qualquer encantamento ou magia ou maldição caia sobre mim. Dos versos 27 a 30, olha o que nós lemos aqui na palavra do Senhor. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar, né? Depois é a terceira vez que ele oferece outro oráculo. Então, o que eu concluo? Que não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel, né? Não há magia nem encantamento contra a sua vida quando você está numa vida reta e digna diante do Senhor. Agora, se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Então, sobre a tua vida, eu profetizo que você vai poder dizer: sobre a minha vida não vale encantamento, não vale magia, não vale feitiçaria, não vale trabalho pronto, porque eu tenho a marca da promessa, que é o sangue de Jesus na minha vida, e eu estou vivendo vida de santidade ao Senhor. Através do capítulo 24, nós lemos que Balaão continua a abençoar o povo de Israel. Deus não deixava Balaão amaldiçoar o povo judeu. Deus assumiu o controle da história. Isso nós lemos no capítulo 24, versos 1 e 2, que diz assim: quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes,
mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Olha o que ele disse. No quarto oráculo, além de abençoar os israelitas, Balaão ainda amaldiçoou os moabitas, tomado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos no capítulo 24, versos de 3 a 9, que ele começa: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, né? Via tanto claramente que não viu o anjo do Senhor no caminho, né? Tão interesseiro que era. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó! E ele começa a abençoar os israelitas, não é? E amaldiçoa os moabitas. Olha isso, olha o verso 7. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então, tomado pelo Espírito Santo, ele não só abençoa Israel, como amaldiçoa também as nações que se levantarem contra Israel. Balaque, então, tremendamente irado, manda Balaão embora da sua casa, no versos 10 aos versos 14, e fala, né? Eu contratei, né? Para você amaldiçoar esse povo. Isso. Olha a prova que ele estava irado, está no versículo 10. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão e batendo as palmas das mãos, quer dizer, ele pegou as mãos dele e sai daqui agora, volta para sua casa. Então esse era o sinal de grande ira, né, de Balaque, do rei Balaque. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Então, Balaão volta para casa e Balaque segue o seu caminho, né? E nós lemos, né, aqui numa palavra profética que uma estrela procederia de Jacó. Alguém seria referenciado. Abraão, que contou as estrelas, nós vemos do verso 15 a 25, o quarto oráculo de Balaão, onde ele cita tudo isso, né? Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza, né? Ele que tem os olhos abertos, algumas versões dizem assim: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. De quem ele está falando? Né? De quem será que ele está falando? Um cetro se levantará de Israel. De quem que ele está dizendo? Ele esmagará as frontes de Moabe, o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado. Então, veja bem, ele abençoou Israel e amaldiçoou as outras nações, certo? Então, se eu ler do versículo 15 ao 25, eu vou ler tudo isso. E, por fim, Números 25, Balaão envolveu-se até na prostituição dos homens com as mulheres moabitas. Olha o verso 1 e 2 do capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Né? Então, ele estava envolvido aí nessa prostituição. O povo judeu deveria passar pelas terras, mas resolveu se prostituir. Olha o verso 3. Experimentaram a ira de Deus por tamanha imoralidade. Nós vemos do verso 4 ao verso 6.
Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, ele demonstra zelo pela presença de Deus, pelo nome de Deus, pelas coisas de Deus, e a praga então cessou. Eu quero ler estes versículos para vocês, porque muitas vezes nós precisamos nos levantar com poder e autoridade para que Deus venha e cesse a praga. Por que será que ainda estamos vendo tantas variantes do Covid-19? Talvez Deus esteja dando um sinal para nós. Ei, quem é? Quem será o Finéias que vai se levantar, né? Com zelo pela minha presença, com zelo pelo meu nome, com zelo pelas minhas coisas, para que essa praga cesse do mundo inteiro? Será que pode ser você? Será que pode ser eu? Quantos já morreram e quantos mais deverão morrer até que essa praga cesse? Porque nós estamos nos prostituindo, indo atrás de outros deuses, fazendo aquilo que Deus não se agrada. Diz assim o verso 4 do capítulo 25. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa, olha isso, uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Olha isso. O salário do pecado é a morte. E nós temos vivido isso. Quantos de nós perdeu em suas famílias? Quantas pessoas morreram por conta do pecado? Por conta, talvez, de negligência? Sim, talvez. Mas por conta de não levar Deus a sério. Muitos brincaram. Deus é zeloso e ele exige zelo de nós. Deus exige zelo de nós, os seus filhos, para que a praga cesse. Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, sacerdote, ele se levantou do meio da congregação. Ele tomou uma lança na sua mão, eu acabei de ler, e essa lança atravessou o pecado e exterminou o pecado do meio do povo, fazendo cessar a praga. Qual lança Deus está mandando você levantar essa noite, essa tarde, essa manhã? Não sei o horário que você vai assistir, mas qual é a lança que você vai levantar para trazer de volta a sanidade à sua vida, à sua família, aos seus descendentes, à sua casa, ao seu trabalho, aos seus negócios? Nós precisamos levantar e empunhar lanças para fazermos cessar a praga. Finéias estabeleceu uma aliança de paz, nós lemos isso do verso 10 ao verso 13, que diz assim: e o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas, ou seja, cessou a ira de Deus. Ser propício é cessar a ira de Deus. Alguém tem que se levantar para fazer isso, para que cesse a praga, para que o nome de Deus seja glorificado e para que a minha descendência não sofra, né? Alguém tem que fazer isso. Mesmo a contragosto de um monte de gente. Eu tenho certeza que muita gente ali se levantou contra Finéias, mas a ele importava obedecer ao Senhor e não aos homens, né? Nós precisamos agir de maneira que agrademos ao Senhor. Não nos importa o que vão falar de nós.
não é? Muitas vezes vamos pagar alto preço, talvez com a vida, talvez com acusações infundadas, né? Mas o Senhor é quem vem em nosso socorro. E nós precisamos ter a coragem, ter a ousadia, ter a determinação de Finéias. Finéias foi um homem corajoso. O que eu imparto sobre você nesse estudo é que você tenha coragem de agradar somente ao Senhor. Não importam os outros, agrade ao Senhor. Levante-se e pergunte para Deus: Senhor, no que eu posso te agradar neste dia? O que eu posso fazer para agradar teu coração? Porque o homem pode tirar a vida, pode, mas Deus pode te levar para o inferno e por toda a eternidade você estará em tormento. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa se levantar e nos ouvir, né? E ver o nosso sacrifício, e ver a nossa atitude de coragem, nos levantando e proclamando: aqui não, essa sujeira aqui não, né? Essa prostituição aqui não. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Com quem você tem feito uma aliança? Com as obras da carne, com as coisas que Deus não aprova? Ou com Ele, o dono do universo, que está para voltar a qualquer momento, e quando o dono chegar, não haverá mais tempo, né? Esses estudos vão ficar gravados. Talvez você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Chegou o momento de você tomar uma decisão. Chegou o momento de você falar: Deus, eu tenho vivido uma vida totalmente fora dos teus propósitos. Mas a partir de hoje, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu quero que Jesus entre no meu coração, que mude a minha vida, mude a minha história, mude a história da minha família, da minha casa, dos meus descendentes. Eu profetizo que seja assim na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu peço que o Senhor confirme nos corações que estão aqui assistindo esse estudo, que o Senhor venha salvar vidas, ó Pai, que o Senhor venha derramar poder do alto, que o Senhor venha, Senhor Deus, mudar a história, mudar, ó Pai querido, o futuro, Senhor Deus, mudar decretos nessas vidas que estão acompanhando esse estudo, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor venha, que o Senhor intervenha, que a tua vontade prevaleça na vida dessas pessoas, na vida daqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus, e que o Senhor Jesus escreva os seus nomes no livro da vida, que a partir de hoje a aliança entre o Senhor e essas pessoas, esses meus irmãos, seja renovada em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Se você faz parte da Igreja Bola de Neve, né? Amanhã temos culto. Se você ainda não faz parte, mora em São José dos Campos, esteja conosco amanhã, a partir das 20 horas, Avenida Cidade Jardim, 255, Jardim Satélite, aqui em São José dos Campos. Mas se você não é de São José dos Campos, procure uma igreja. Hoje é quarta-feira, algumas igrejas se reúnem hoje para culto de oração. Procure uma igreja próxima a você. Cultue ao Senhor, dedique-se ao Senhor, né? Renove a sua aliança com Ele se você está afastado. Porque dias virão onde aquela música que eu cantei no começo, que Davi dizia: não há ninguém que busque a Deus, realmente as coisas vão ficar muito difíceis. Se já está difícil agora, vão ficar muito piores. E eu proclamo, eu profetizo que você estará livre de toda condenação pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, uma tarde, uma noite abençoada, e que Deus possa manifestar graça e poder sobre você e sobre toda a sua família. Se Deus não nos recolher, até semana que vem com mais um Bíblia Sem Pressa. Vamos agora dos versículos 26, se não me engano, acho que é isso mesmo, capítulos 26 ao 30 do livro de Números. Amém? Deus abençoe.